no show do Heleno Rodai. Rádio Serviço. Oferecimento Oral Unique Implantes. Você pode e merece o melhor. Às 11h29 no Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, mais uma vez, a participação do grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERG, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900. Hoje vamos dar continuidade, hoje é dia da parte 2 da nossa série sobre primeiros socorros. Desmaios, engasgos, envenenamento, o que fazer nesses casos? São situações que na maioria das vezes as pessoas entram em desespero e não sabem o que fazer. Por isso o doutor Silvio está aqui prontinho para conversar comigo e com a família Tupi. Bom dia, bom domingo, amigão. Bom domingo, Helena, aquele beijo dominical para a família Tupi, querendo em especial parabenizar hoje Fabiane Medeiros, 28 aninhos, está na escuta, filha da Sônia. Fabiane, tudo de bom para você, muita saúde, minha filha, que Deus te proteja. E falar de algo que não termina, a gente tem parte 2, mas se quiséssemos, poderíamos fazer parte 3, 4, 5, N. É verdade. Porque emergência é aquilo que acontece inesperadamente. Atire a primeira pedra. E você falou uma coisa importantíssima. No momento em que acontece algo inesperado, que a pessoa fica meio que apavorada, respire fundo e mantenha calma. Manter a calma na hora em que alguém está precisando da gente é fundamental. O grande problema é esse, é que a maioria de nós, e atire mais uma vez a primeira pedra, quem que numa hora dessas também não entra em pânico, né? É verdade. E aí, ao invés de ajudar, vai atrapalhar. E o objetivo do Serviço de Saúde, ao longo desses anos todos, tem sido de orientar e, acima de tudo, dizer, olha, não faça isso, não faça aquilo, e eu aguardo você começar as perguntas. Olha, manter o controle numa hora assim, né, tão complicada é difícil. Bote difícil nisso. Bote difícil nisso. Você sabe que eu me recordo, o garoto ainda, estudante de medicina, por volta do 5º ano, devia ter 22 anos de idade, e eu sempre presto minha homenagem a Ronaldo Gazola, que foi meu chefe na equipe G do Miguel Couto, hoje é nome de hospital em Acari, ele era professor de cirurgia geral na UERJ. Um grande cirurgião, um cara, para mim, um dos mais tranquilos que eu conheci na vida. E ele um dia me viu na emergência e falou, Silvio, vem cá. Eu falei, caramba, que M que eu não fiz, meu Deus do céu, vou levar uma bronca. E ele me conduz para a sala dos médicos, me senta numa poltrona e fala assim, respire fundo. Agora solte o ar com o dobro do tempo que você levou para inspirá-lo. Repita o procedimento. Fecha os olhos, abaixa a cabeça. E eu comecei a fazer. Ele falou assim, Silvio, trabalho na emergência há muitos e muitos anos. Nós que vivemos na emergência recebemos cargas negativas das pessoas que vêm para cá sem querer vir com algum problema sério de saúde. A gente é infectado por esse tipo de energia e muitas vezes perdemos a nossa tranquilidade. Você é um jovem e eu percebo do teu interesse na medicina. Eu estou te ensinando uma técnica que eu aprendi há alguns anos que vai permitir a você, nos momentos de maior tensão, conseguir relaxar. Então fica a dica para a família Tupi, via Dr. Ronaldo Gazola, que Deus o tem, lá de cima ele nos olha. Respire, feche os olhos, se puder, visualize uma imagem, faça isso, repita isso 3 vezes por dia, 10 a 15 movimentos, você vai se sentir mais tranquilo, vai conseguir falar com mais calma. E na hora da emergência, a tranquilidade que você adquiriu com esses exercícios pode fazer toda a diferença. Vamos lá? Vamos lá, vamos começar falando sobre engasgo. É uma situação de muita preocupação, principalmente com quem tem criança em casa, porque elas colocam tudo que vê na boca, né? Como agir em um caso de engasgo, doutor? Como a gente falou semana passada, esses serizinhos absolutamente incríveis, maravilhosos, mas endiabrados, né? Eles fazem as coisas que a gente nem imagina. Coloca aquela rodinha do carrinho dentro da boca. Moeda. Meu Deus do céu. E caroço daquilo, caroço daquilo outro. É complicado. E de repente, ao engolir, engasga. E aí começa a ficar roxinha. Qual é a mãe, qual é o pai que não entra em pânico? Amigos, bebê, vamos falar até 1 ano de idade. Coloque apoiado no seu joelho, você sentado, barriguinha para baixo, com a mão em concha, bata na região das costas dessa criança suavemente, pelo amor de Deus, não é para arrancar o pulmão da criança. É uma batida assim.
A família Tupi ouviu certamente. E repita esse movimento, porque isso vai estimular a criança a jogar para fora aquilo que entrou. Certo. Evite colocar o dedo dentro da boca, porque na verdade você pode piorar a situação. Porque a primeira reação nossa é enfiar o dedo na boca. Isso aí é instintivo, mas é um instinto inadequado. Coloque a criança apoiada em você, com a palma da sua mão embaixo da barriga dela, na altura do umbigo, ela apoiada no seu joelho ou em uma outra superfície qualquer, dá uns tapinhas com a mão em concha na parte posterior das costas dela, na direção da sua palma da mão que está por baixo do abdômen dela. Essa é a técnica. No adulto, e eu postei ontem no Face, muita gente curtiu, e houve até quem dissesse que, poxa, mamãe engasgou com ossinho de galinha, e eu fiz exatamente isso, funcionou. Funciona. Chamada manobra de Heimlich. Você, por trás da pessoa, coloca os braços, os dois, abraçando a pessoa na altura do umbigo e comprime com força. Por quê? Porque isso vai empurrar o diafragma para cima, expulsando com grande velocidade o ar dos pulmões, deslocando qualquer partícula, qualquer objeto que porventura tenha se alojado e esteja asfixiando aquela pessoa. É um movimento que tem que ser feito com mais vigor, obviamente, do que aquele que se fez na criança bebê, mas pode ser feito em crianças acima de 3 anos de idade. Levantar com as mãos por trás, ela vai se dobrar para frente, você comprime abaixo do diafragma, um pouco acima do umbigo. Essa é a manobra de Heimlich para engasgos. É o que a gente usa como técnica. Se a pessoa estiver desacordada, depois dela conseguir evitar, procure assoprar dentro da boca e comece a massagear, porque é importantíssima a massagem cardíaca. Pode tossir, amigo, pode tossir. Isso é... Você vê que a gente se engasga. Ô, louco, até falando. Quem sabe faz ao vivo. Pois é. E aí os engasgos a gente tosse. Bom, doutor, deixa eu ver aqui a próxima pergunta que a gente separou. Te tirei do sério. Não é isso não, porque eu estava pensando em perguntar uma outra coisa, acabei esquecendo, mas eu vou lembrar já. Você vê que eu falando de engasgos, me engasguei. Isso é que eu chamo de absorver no âmago da alma a pergunta. Eu ia perguntar sobre desmaios, né? Quais são os primeiros socorros? Exemplo, estou na companhia de uma pessoa e do nada essa pessoa desmaia. O que fazer nesse momento tão preocupante, doutor? Veja bem, primeiro explicar para a família Tupi o que é desmaio, que todo mundo sabe. E no Medicaid é síncope. Na verdade, é uma perda súbita da consciência. A pessoa desfalece. E aí, evidentemente, que vai ao solo. E muitas vezes a grande complicação do desmaio não é o desmaio propriamente dito, porém as consequências que uma queda pode ter, porque a pessoa não tem consciência de nada, inclusive para fazer aquilo que quando a gente tropeça na rua, a gente faz, que é tentar se proteger para evitar um dano maior. A pessoa desmaiada sem consciência, ela cai com a cabeça mole para qualquer lado, vai que bate com violência a cabeça numa mesa, na quina de uma mesa, numa escada. E aí você pode ter um traumatismo craniano. O grande problema é, doutor Silvio, o que causa desmaio? Olha, família Tupi, tanta coisa. Labirintite causa? Não, labirintite é a causa de tontura. Tontura e desequilíbrio. Mas o que causa desmaio pode ser, por exemplo, problemas de natureza cardiovascular, como, por exemplo, uma queda brusca da pressão. E aí o meu alerta para aquele vovô e para aquela vovó, provavelmente hipertensos, a gente sabe que a taxa de hipertensão acima de 70 anos é maior que 70% e faz parte daquela cesta de medicamentos que normalmente se toma, infelizmente cada vez mais, o uso do diurético. E o diurético é um medicamento que, usado dependendo da dose pela pessoa hipertensa, pode provocar a chamada hipotensão postural. Que droga é essa? É quando a pessoa está sentada, a pressão dela está ótima, 12/8. Mas aí o vovô ou a vovó levanta. E quando levanta, aquela pressão que era 12/8, ela vai para 9/6, com uma pressão ótima também. Mas a queda brusca da pressão, ao mudar de posição, a quantidade de sangue que vai até o cérebro diminui bruscamente. Como consequência disso, a perda da consciência, que é transitória. Se o vovô caiu aonde ele estava sentado, ótimo, porque ele vai sentar de novo, a cabeça vai tender para o lado e rapidamente ele vai recuperar. O que a gente faz quando encontra alguém desmaiado? Observe se a pessoa está respirando. Observe se tem batimentos cardíacos. A gente faz isso no pescoço, sentindo a carótida, ou no pulso, sentindo a artéria radial. Está com pulso, está respirando, menos mal.
que eu vou fazer? Ficar ao lado da pessoa para ela recobrar a consciência, evitar que ela se machuque enquanto ela estiver inconsciente. E aí, ao acordar, bota a pessoa sentada, com a cabeça abaixada e respira profundamente, como o professor Gazola me ensinou. Lá se vão quase não, já se vão 40 e poucos anos. Respire profundamente, isso vai restabelecer o equilíbrio hemodinâmico. E com isso a pressão normaliza, e ao se levantar, essa pessoa precisa se levantar ajudada, porque a tendência é, não, eu estou ótimo, e levanta de novo, cai de novo. Então ajude aquela pessoa, dá um apoio a ela para ela levantar, e se possível, ao se levantar com a cabeça ainda baixa, para a coisa equilibrar. Outra causa de desmaio importante é arritmias cardíacas. O indivíduo pode ter subitamente uma alteração do ritmo cardíaco, que também vai ter como consequência uma diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro, provocando exatamente a mesma consequência da hipotensão postural que há pouco eu falei. Baixo fluxo cerebral, perda da consciência. Eu posso ter causa metabólica sim, da minha área, o diabetes. O indivíduo que toma alguns medicamentos, dentre eles o mais comum é a própria insulina, provocando hipoglicemia. E a queda da glicose, ela pode levar à perda da consciência. É um dos sintomas da hipoglicemia. Evidentemente que se o indivíduo faz uso de insulina, eu sempre recomendo ao diabético que usa a insulina levar consigo um cartão, alguma coisa, eu digo, sou diabético, tomo insulina, porque desacordado dá açúcar. É rápido que a pessoa recupera. E isso é uma coisa interessante da gente ver. Outra causa, emocional sim. Eu posso ter um estímulo vagal importante causado pelo estresse que vai levar à perda da consciência. Família Tupi, pessoa desmaiou, se possível, leve para avaliação médica. Cabe ao médico, principalmente a esse ator do serviço de saúde, essa personagem, a responsabilidade por investigar, através da anamnese, inquirindo o paciente sobre eventuais drogas que ele esteja fazendo uso, quanto tempo ele ficou sem se alimentar, está com algum problema de natureza psíquica, problema muitas vezes de saúde na família, financeiro todos nós temos, já tira a primeira pedra e por aí vai. O estresse também é uma causa desse desmaio, mas eu repito, cabe ao médico investigar, porque a gente vai tratar o que causou aquele desmaio. Eu estou tomando diurético, de repente falar com o cardiologista, vai reduzir a dosagem de diurético, vai acrescentar outro remédio no lugar dele, para evitar que esse problema, que pode ter sérias consequências, volte a acontecer. Agora, no hipertenso, o desmaio acontece quando a pressão está baixa, quando está alta demais, não, né? Isso é engraçado, né? Quando você tem um pico hipertensivo, você também pode desmaiar. Por quê? O nosso organismo, Eliano, ele é muito inteligente, ele tem reflexos que são instintivos. Se de repente eu tenho um pico de pressão, com a minha pressão acima de 20, os vasos cerebrais, eles se contraem devido àquela pressão excessiva para não se romperem. E a contração do vaso num indivíduo de uma certa idade, que possivelmente já tem uma plaquinha de gordura ali, é o suficiente para o fluxo ser interrompido também. Então veja bem, no caso do desmaio, da síncope, pode ser como causa hipotensão postural, que evidentemente é a mais comum, mas um pico de pressão alta também pode causar isso. E a gente volta a insistir, cabe ao médico fazer a avaliação desse paciente para que tome as medidas corretivas necessárias para que esse episódio, que normalmente é transitório e sem maior gravidade, possa eventualmente, devido à queda, trazer consequências mais graves. E o último tema de hoje, da nossa parte 2, falando aqui sobre primeiros socorros, envenenamento, doutor Silvio. Pois é, na realidade, eu vou pegar a Lelê de jeito, porque ela falou para mim que eram animais peçonhentos, que não deixa de ser um envenenamento. Sim. Né? Porque eu tenho vários tipos de venenos. Eu, por exemplo, posso ingerir algumas substâncias tóxicas que podem me envenenar. Vou te dar um exemplo, os agrotóxicos que são utilizados na agricultura, a própria inalação deles pode provocar um quadro de muita gravidade. Eu posso usar arsênico contaminado em algum produto, intoxicação pelo arsênico é grave. Mas eu tinha combinado com a Lelê, mordedura de animais peçonhentos. Por quê? Porque há um acidente prevenível e muito comum no Brasil, uma das principais causas de emergência. Você sabe quais são os animais peçonhentos? Eu tenho, por exemplo, o mais comum é o ofidismo, né? É a mordedura da cobra. Esse é o mais comum, é peçonhento. Aranha. Tem muito lugar que tem escorpião. Escorpião.
A lagarta da borboleta, né? A larva, aquela larva também é um animal peçonhento. Água-viva do mar, caravela, aquela caravela do mar, também é um animal peçonhento. Esses são os animais peçonhentos. Agora, muita gente diz, doutor Silvio... Abelha é um animal peçonhento. Marimbondo, besouro e formiga. E vespa, que o senhor esqueceu. Vespa. A abelha vespa. A vespa é brabo, amigo. São animais peçonhentos, veja bem, eu não falei do rato. Lacraia. Lacraia. Lacraia é outra. Todos esses, não tem mais nenhum. Você citou todos, estou com a lista aqui na minha frente. São todos animais peçonhentos. Engraçado, né? Rato é um animal nojento, mas não é peçonhento. Peçonhento é aquele animal que injeta peçanha, que é o veneno. Para isso ele tem presas e através da presa, seja por ela própria, introduzida na pele do ser humano, seja pelo líquido que através dessa presa é instilado lá dentro, como em algumas cobras, por exemplo as serpentes, podem provocar. Mordedura de cobra é grave. Normalmente é grave. Aí a pessoa vê aquele filme e o cara faz um torniquete. Não faça isso. Mas quase todo filme aparece isso. Errado. Errado. Você lava muito bem a ferida e leva para uma emergência, porque tem que tomar o soro antiofídico e deixar o paciente em observação. E quando possível, leve a cobra para que ela seja identificada. Porque eu tenho soros específicos. O mais comum acidente de cobra aqui no nosso estado, que é o que nos interessa, é a jararaca. E eu fui testemunha de uma jararaca com o seu Abílio. E não é nenhuma sogra, não. Eu tô falando de cobra mesmo. Jararaca mesmo. Você sabe de uma coisa, Eliano? Meu avô, e eu já contei para a família Tupi, meus avós eram quitandeiros. E eu era garoto, devia ter uns 6 anos de idade, talvez. Estava na quitanda com os meus avós, eu adorava ficar ali na caixa, porque no final do dia eu ganhava 3 pés de mulher, que era meu pagamento por fazer lá a contabilidade. E lá. seu pai é açougueiro? Papai era açougueiro e mamãe costureira. Mas de qualquer forma, eu me lembro que o seu Abílio estava remexendo os sacos das mançanas argentinas. Cara, dentro da caixa de maçãs tinha uma jararaca que mordeu o dedo dele. O vovô não teve conversa, grande vascaíno, casaca. Ele pegou o pescoço da jararaca, estrangulou a jacaraca e foi andando para o Miguel Couto. A quitanda dele ficava na rua Dr. Marcos Canário, que é aquela rua em frente à antiga emergência do Miguel Couto, que dava entrada pela rua Mário Ribeiro. Ele foi andando, segurando a jararaca na mão, ela no dedo dele, e aí ele tomou o soro antiofídico adequado para a picada de jararaca. Mas se a picada for da coral verdadeira, que é uma cobra que se distingue das outras porque ela tem uns anéis coloridos, e quando tem um anel vermelho naquele corpo preto, ao lado tem um amarelo também, mas ela é pior. Vermelho com preto é mais pior. venenosa. Vermelho com preto não, a coral é linda a cobra. É linda a cobra. É uma cobra de corpo preto com os anéis vermelhos, amarelos e às vezes azuis. Mas a presença do anel vermelho faz com que a toxina do veneno dela seja ainda mais grave. Isso é avisar o médico, porque pelo tipo de cobra, é o anticrotálico que você tem que dar nesse caso, não é o antibotrópico, que é o soro da jararaca. Para cada tipo de cobra tem um soro específico que deve ser administrado, desnecessário dizer, o mais rápido que for possível. Acidentes com aranha, inclusive a caranguejeira, viúva negra, normalmente são problemas locais, não dá risco de morte imediato. As pessoas têm pavor de aranha, eu não gosto, mas de qualquer forma não é um acidente grave, assim como o escorpião, né? Aquele filme do 007 com o escorpião passeando na testa dele. Olha, uma mordedura de escorpião na face realmente pode ser fatal. Mas geralmente onde ocorre no pé ou na mão, o risco é muito pequeno. Como evitar esses acidentes? Em primeiro lugar, esses bichos gostam de ambientes quentes e úmidos, né? Então você não vai ter uma cobra andando na Sibéria, de jeito nenhum. Mas na nossa mata, inclusive na mata urbana, né? Eu vi várias cobras ali perto do Parque Lage, onde eu moro. É um ambiente quente e úmido, ainda mais agora no verão. É onde os acidentes se tornam mais comuns. Não vá descalço, pelo amor de Deus. Se puder botar uma bota e de cano comprido, é melhor ainda, porque cria uma dificuldade para de tacuja. Se você for remexer onde tiver palha, folhas secas, no caso do meu avô, as maçãs, a cobra estava lá no fundo da caixa. Use luva, porque se ela tivesse mordido a luva, não teria problema nenhum, ele teria matado a cobra da mesma maneira. Mas ele ficou com a mão, eu me lembro, com o braço inchado uns 15 dias, coitado, por conta da mordedura da jararaca.
né? Isso porque ele tomou o soro. Imagina se tivesse tomado, as consequências poderiam ter sido até piores. Mas, de qualquer forma, a gente se protege com o uso de luva, de sapato, de preferência bota de cano alto. Aqueles botins do exército são ótimos também. Não é à toa que eles usam isso para andar na mata, porque é uma forma de se proteger. Evite, o pessoal diz, não morde e chupa o veneno. Não faça isso, não morda, lave com água. Lave com água. E não coloque nessas mordeduras o que muita gente faz também nas queimaduras. Pó de café, um monte de produto. Pasta de dente. Porque isso só aumenta o risco de infecção no local da mordida. Beleza. Assunto para a semana que vem, Miguel. Pois é, a gente está vivendo aqui no Rio de Janeiro e eu tenho sido provocado pela família Tupi na minha rede social, seja no YouTube, seja no Face, que são as que eu mais uso, eventualmente Instagram. Pô, doutor Silvio, tem tantos casos dessa gripe aí nova, se não bastasse a Covid que tanto mal nos fez, agora tem a tal da influenza. Qual é a diferença da influenza para a Covid? Como é que a gente faz? O que a gente tem que fazer? Ficou a sugestão aceita por vocês, agradecendo a paciência com que vocês me ouviram, falar de um assunto extenso, complexo, em pouco tempo, que é o que a gente pode, mas graças a Deus e a esta rádio maravilhosa que a gente tem essa oportunidade de compartilhar esses conhecimentos com toda a família Tupi. Falamos muito. Um bom domingo, uma boa semana, até domingo que vem, falar da influenza. Beleza. Doutor Silva, boa semana, fique com Deus e até domingo que vem, amigão. Até domingo que vem, tchau, tchau. Eles morrem de inveja. Um bom domingo. Tchau.